Olá, turminha, seja bem-vindo a mais uma videoaula da disciplina de enfermagem aplicada à radiologia. No conteúdo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pulso, vamos falar um pouquinho aí sobre pressão arterial, nível de dor e frequência respiratória. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre os nossos indicadores de saúde, aqueles que vão determinar quando algo de errado está com o nosso organismo. Falamos um pouquinho também sobre a introdução à enfermagem em radiologia, a importância de enfermagem na radiologia. Os profissionais da área da radiologia, eles trabalham muito com substâncias radioativas, aquelas que podem causar prejuízo, danos à integridade física do nosso cliente. E ter o conhecimento sobre o processo de enfermagem, medidas de precaução, avaliação dos seus sinais vitais é de suma importância para que você possa intervir em caso de causar algum dano à integridade física do paciente, em caso de garantir a proteção do paciente, bem como no seu posicionamento, e também saber avaliar corretamente, identificar quando o paciente está apresentando algum sinal e sintoma, tendo aí uma descompensação em sua patologia, que necessita aí ser comunicada à equipe médica e à equipe de enfermagem. Então, nós damos início ao nosso primeiro determinante de saúde, que foi falando sobre a temperatura. A temperatura corpórea é aquela que vai caracterizar o ganho e a perda de calor pelo nosso corpo, certo? E ela, apesar de não ser um dos sinais vitais comum avaliado pela área da radiologia, é importantíssimo a gente ter esse conhecimento, pois ela pode nos dar sinais importantes, o qual você vai parar o teu procedimento e comunicar à equipe de enfermagem. Um desses sinais, principalmente, é quando o paciente ele tem aí uma infecção instalada e aí a temperatura ela se eleva demais, causando aí um grau de hiperpirexia, nós chamamos em termos técnicos. Em crianças, por exemplo, o aumento dessa temperatura pode causar um estado de convulsão, Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente em crianças. E no caso de uma hipotermia, ou seja, baixa temperatura, o paciente pode apresentar sinais e sintomas como dificuldade de respirar, uma pele mais pálida, calafrios. E aí você tem que saber identificar esses sinais e sintomas, saber corretamente esse padrão de temperatura corpórea, para que você possa saber intervir nessas condições. E nós paramos aqui falando um pouquinho sobre pulso, O que é o pulso? Também Então o pulso, ele nada mais é caracterizado que uma onda que é provocada pelo batimento do sangue na parede das nossas artérias, em cada batimento cardíaco, cada vez que o coração ele pulsiona esse sangue para fora dele, onde uma parte vai para o pulmão e a outra vai para todos os nossos órgãos e tecido. E essa pressão que é exercida pelo sangue contra a parede das nossas artérias, elas é perceptíveis a partir da nossa palpação nos nossos pontos arteriais. E é muito importante sabermos avaliar. Um dos principais pontos ou locais para aferição do nosso pulso é a região braquial, essa região do nosso braço, principalmente em crianças, e pulso radial ou carotídeo, que é no adulto. O pulso radial, ele fica pertinho do punho, do nosso lado do polegar, certo? Nós temos aí uma figurazinha que está indicando aí, mais aqui, ó, pertinho da nossa mão, tá? E aí, o pulso carotídeo é aquele pulso que já fica ali naquela região do nosso músculo, que nós temos o esternocleidomastóide, essa região do pescoço. Basta você colocar os dois dedos, indicador, e deslizar os dedos entre traqueia e o músculo
esternocleidomastóide, que é no pescoço, para que você possa perceber o pulso carotídeo, né? Essa avaliação também nos ajuda a identificar casos de parada cardiorrespiratória, né? Acredito que vocês ainda lembram isso aí lá em primeiros socorros, tá? Então, pulso radial, pulso carotídeo, principalmente o pulso carotídeo, no adulto, ele nos ajuda a identificar a parada cardiorrespiratória. A ausência de pulso, ausência de respiração e do nível de consciência, iniciar a reanimação cardiopulmonar. Então, há uma importância muito grande, principalmente na área da radiologia, de ter esse conhecimento. Logo, vocês vão mexer muito com pacientes traumatizados, que têm risco muito grande de hemorragias internas, ou seja, perda de sangue, né? E essa perda de sangue pode causar parada cardiorrespiratória no paciente. E aí nós devemos saber avaliar quando o paciente está evoluindo, né, para uma parada cardiorrespiratória. Aqui nessa imagem eu mostro para vocês os valores normais no adulto, criança e no bebê do nosso pulso. Então, no adulto, os valores normais eles devem estar entre 60 a 100 BPM. BPM quer dizer batimentos por minuto, tá bom? Então você avaliou o pulso, palpou o paciente e os batimentos estão entre 60 e 100, então no adulto ele está normal. Criança, se estiver entre 90 a 140, também estão normal. E também no bebê a gente se avalia pulso braquial. Se esses valores estiverem entre 120 e 160, quer dizer que os valores estão normais. Na avaliação do pulso, pessoal, é importante a gente compreender algumas características. O que a gente chama aqui de frequência, amplitude e também ritmo, certo? Então a frequência, vocês estão vendo aqui na telinha, tá? A frequência que vocês estão vendo aqui nessa telinha aqui, a frequência ela vai indicar o número de batimentos por minuto que o coração vai realizar. A amplitude que vocês estão vendo aqui abaixo, tá? O nome frequência quer dizer o grau de enchimento na parede, nos nossos vasos sanguíneos, nas nossas artérias. Ele pode ser um pulso mais cheio ou pode ser um pulso, né, mais reduzido, de difícil palpação. E o ritmo, como nós podemos ver aqui, nesse ladozinho do cantinho da tela, né, quer dizer aos intervalos, os intervalos dos batimentos cardíacos, tá bom? Então, essas são as características que são avaliadas no pulso. Então, a gente avalia aí o número de pulsação por minuto, dado pela frequência, o grau de enchimento, que é a amplitude, e os intervalos, que é o ritmo. Então, lembrando, falando do ritmo, a gente pode ter de duas formas, tá? Um pulso rítmico, que é aquele pulso que tem intervalos iguais, e nós temos o arrítmico, é aquele pulso que tem intervalos diferentes. Aí nós temos aqui os tipos de pulso. O pulso normal, aquele pulso com intervalos e grau, né? Ou seja, frequência e amplitude iguais, né? Nós temos o pulso forte, ou pulso cheio, aquele pulso, né, onde tem um grau de enchimento maior na parede das artérias, porém ele é regular. Nós também temos o pulso também chamado de filiforme, é aquele pulso fraco, de difícil palpação, né? Você quase não consegue perceber o grau de enchimento nas paredes arteriais. Nós também temos o pulso irregular, o arrítmico, é aquele pulso que tem intervalos, né? Uma frequência irregular e um ritmo irregular também, tá? Nós também temos aquele pulso dicrótico, é aquele pulso onde nós temos uma sensação de 2 batimentos ao mesmo tempo. E o pulso ausente, como o nome mesmo diz, a palavra mesmo fala, né? É aquele pulso que nós não conseguimos perceber, sentir a palpação.
Aí nós temos algumas terminologias básicas. Normosfigmia ou pulso normosfigmo, tá bom? É aquele pulso com frequência e intervalos normais, tá bom? Bradisfigmia é quando o paciente ele tem aí uma diminuição na frequência cardíaca, ou seja, adulto que é 60 a 100, se o número de pulsação por minuto do paciente adulto estiver abaixo de 60, então ele está com o pulso nós chamamos bradisfigmo, então com bradisfigmia, pulso reduzido, né? Taquisfigmia quer dizer que há-se um aumento na frequência cardíaca, ou seja, a pulsação ela está acelerada. Pulso, no caso do adulto, acima de 100, 120, 130, né? Crianças, né? Acima de 140 e bebês acima de 160, tá? Aí nós temos aqui alguns fatores que podem influenciar na alteração desse sinal vital que é o pulso. Prática de exercício físico, né, no qual exige aí um maior trabalho do nosso sistema circulatório para mandar sangue, mandar oxigênio, mandar nutriente, mandar energia para o nosso corpo, nosso tecido. A ingesta de medicamentos, no qual esses medicamentos eles precisam ser metabolizados, então para isso ele aumenta também a frequência cardíaca, tá? Hemorragias, tá bom? Hemorragias são perda de sangue. É importante a gente se atentar que no caso de hemorragias, o paciente ele primeiro vai ficar taquisfigmia, ou seja, vai primeiro aumentar o pulso, para depois bradicardizar, ou seja, né, ficar com bradisfigmia, ter uma diminuição no pulso. Mas por que, professor? Primeiro, o paciente ele vai acelerar o pulso e depois ele vai diminuir. Porque quando nós perdemos sangue, o nosso cérebro ele entende que tem que compensar aquela região que está perdendo sangue. Então ele aumenta a frequência. Só que com o tempo, aquela quantidade de sangue no nosso corpo ela vai ficando reduzida, ela vai diminuir. Por isso, depois de um tempo, o paciente ele vai ficar com o pulso diminuído. Então, se você chegar e chegar um paciente lá no teu setor radiológico, paciente acidentado, você avalia o pulso desse paciente, ele está com taquisfigmia, ou seja, um pulso acelerado. Depois o paciente vai começando a ter um rebaixamento do nível de consciência, ele tem uma palavra desconfigurada, né, uma palavra inapropriada. Você vai palpar o pulso desse paciente, percebe que já não está mais acelerado e sim começa a reduzir, tome muito cuidado. Pode ser aí uma hemorragia interna, aquele tipo de hemorragia que você não consegue perceber, tá bom? Então, mudanças posturais também são outros fatores que elevam a nossa temperatura, né, ou melhor dizendo, a nossa frequência cardíaca. Por quê, professor? Quando você está deitado, né, você imagina aí um enchimento de uma garrafa de 2 litros de água, você percebe que fica aquele espaço. Quando você deita a garrafa, você percebe que aquele espaço aí, ó, fica na parte central do nosso corpo. Quando você levanta, você percebe que aquele espaço que não está preenchido com água, ele vai lá para o topo. Ou seja, falta um preenchimento de água. Do mesmo modo acontece com nós. Quando estamos deitados, a gente precisa, quando nós levantamos bruscamente, né, aquele fica faltando um espaço a ser preenchido lá no nosso cérebro. Por isso a gente desmaia, a gente fica tonto, porque o nosso corpo ainda está mandando sangue para aquela região. Então, muito cuidado também nas mudanças posturais. Elas podem influenciar aí numa baixa da temperatura, tá bom? Ou melhor dizendo, da nossa frequência cardíaca. Como nós devemos realizar a aferição da pressão? Antes de tudo, sempre higienizar as mãos antes e após qualquer procedimento. Aquecer as mãos antes de tocar o paciente, principalmente vocês que vão trabalhar em redes privadas, pacientes que estão em um ambiente climatizado. Orientar o paciente quanto ao procedimento. Colocar o paciente em uma posição confortável, pode ser em decúbito dorsal, aquela posição deitada,
ou pode ser com o paciente sentado, tá bom? Em ortostática. Nós também temos ortostática não, posição sentada, ortostática em pé. E utilizar um relógio com ponteiro para que você possa aí avaliar a frequência e a amplitude e o ritmo dessa pulsação. Aí nós temos aqui dedos indicadores, são os dedos mais indicados. Na imagem nós mostramos aqui a avaliação do pulso radial próximo ao punho do paciente, né? Então a gente vai contar a pulsação por minuto. Se necessário, você deve repetir a contagem, deixar o paciente em uma posição confortável, higienizar as mãos e realizar a sua anotação, tá? Nunca jamais deve se usar o polegar, né? Sempre os dedos indicadores. E não fazer uma pressão muito forte, pois você pode aí acabar causando alteração no ritmo, ou às vezes não conseguir perceber direito o grau de enchimento, né? O grau de amplitude da pulsação. E aqui nós temos alguns locais para aferição, né, do nosso pulso. Nós temos aí pulso temporal, quase não é utilizado. O mais utilizado é o pulso carotídeo, que nós mostramos aqui na imagem, né? Essa partezinha aqui de cima. Aí nós temos aqui o pulso braquial, né? Muito utilizado em crianças e bebês. Nós também temos, né, o pulso da região cubital. Nós também temos o pulso femoral, o poplíteo, que é esse pulsozinho que já fica aqui, ó, próximo do joelho. E nós também temos aí o nosso pulso, né, apical, tá bom? Esse pulso apical. E outro pulso que é avaliado no paciente é o pulso pododálico, também chamado de pulso pedial, que é esse pulsozinho aqui que já fica, né, na região pediosa, próxima à região plantar do nosso pé. Então, olha só, pessoal. Procedimentos básicos. Então, as principais artérias avaliadas no paciente é o carotídeo radial em adultos, tá bom? Esse tipo de pulso carotídeo é avaliado em vítimas inconscientes, paciente inconsciente, principalmente pacientes com parada cardiorrespiratória. E em pacientes conscientes, adultos, nós avaliamos o pulso radial, tá bom? Como mostra na imagem. Então nós finalizamos aqui. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre frequência respiratória.